Política de cuidado nós precisamos, toda a tua experiência do ativismo na organização do Brasil, por onde trilhamos. Bem-vinda e muito obrigada, Betânia. Obrigada pelo convite. Queria mandar um beijo para todo mundo. Queria mandar um beijo especial aqui para Marta Lei. Marta, querida, tenho saudade de você, viu, Marta? Nunca mais te vi. Um beijo na Télia, um beijo um beijo em todas, né? Saudade de vocês. Agora a gente se encontra assim de longe, mas não é a mesma coisa. Beijo, Marta querida. Então, gente, olha, eu não sei se eu vou corresponder à tarefa. Eu queria primeiro começar dizendo o seguinte: eu não sou uma especialista na questão do cuidado. Eu, ao longo da minha vida como pesquisadora, como feminista, tenho me dedicado muito a trabalho sobre trabalho doméstico remunerado e não remunerado, a questão política mesmo dos direitos das trabalhadoras domésticas. Então, a questão do cuidado, para mim, vai chegando por aí. Quero logo anunciar nessa relação com o trabalho reprodutivo, que eu vou falar depois. Então, eu pensei a questão, mas eu pensei em algumas outras questões, assim, umas mais concretas e outras que são reflexões que eu acho, como a gente está começando um processo que eu espero que seja um processo de ação política e seja também um processo de pensamento, quer dizer, nessa relação entre prática e ação e pensamento, Coloca sem volume para da a gente senhora. ir pensando, não só lutando pelas políticas públicas de cuidado, mas eu acho que a gente tem que ir pensando exatamente o significado, o sentido de cuidado, e vou dizer por que eu penso isso, né? Primeira coisa que eu queria dizer é que pensar cuidado em um mundo com tanta destruição, com tanta devastação, e com esse horror que está acontecendo na Palestina, nesse momento, contra o povo palestino, contra seu território, contra seus direitos. É muito difícil e, ao mesmo tempo, que é uma grande dor, é também um momento de resistência. Quer dizer, pensar um mundo com cuidado é justamente é, se revoltar e se rebelar contra esse estado de coisas. Bom, entrando no assunto, eu queria começar pela própria noção de cuidado. Eu acho que cuidado é um termo, um conceito, uma noção, nem sei o que é, muito polissêmico. Quer dizer, tem muitos significados, tem muitos sentidos. Há várias perspectivas, vários sentidos. E é um conceito em debate, em construção e em aplicação em vários campos, em diversos campos da vida social, da institucionalidade, dos movimentos. E eu acho que precisa muito debate justamente por isso, porque ele chega, inclusive, é aplicado nas políticas públicas, isso e aquilo, mas a gente precisa avançar no debate sobre ele, né? Há uma tendência, uma primeira coisa que eu queria alertar é o seguinte: há uma tendência que quando novos conceitos chegam assim de relevo, cuidado é um conceito ou uma noção muito antiga, mas ela está completamente em relevo agora no mundo. Então, há uma tendência que quando um conceito chega com tanta força, ele começa a ser aplicado para tudo. Tudo vira cuidado, tudo vira não sei o quê, né? E eu acho que acaba diluindo o sentido, né? Eu acho que a gente já lutou com isso, por exemplo, na questão da violência contra as mulheres, para que as coisas não se diluam, né? Então a gente cria um conceito ou pensa um conceito, daqui a pouco tudo se aplica. Então essa é a minha primeira questão que eu queria trazer, né? Então, para nós que estamos nos constituindo como fórum, como nação e no pensamento, como é que nós vamos construindo mesmo essa ideia de cuidado para nós, inclusive para lutar por política pública, mas para colaborar para nós e para o movimento no geral? O cuidado também se aplica a variadas questões, né? Porque ele agora adquire esse patamar ou esse padrão de conceito, de noção, de política pública,
Mas cuidado também é uma linguagem do senso comum, o tempo todo a gente está falando do cuidado, né? Então, a gente fala do cuidado nas relações afetivas, nas definições sobre as coisas, como atributos pessoais, as pessoas são cuidadosas ou não, os coletivos são cuidadosos ou não. A gente tem pensado a partir da reflexão feminista, na questão do autocuidado, no cuidado com os outros, com as outras, com os outros. O cuidado tem também ido para um plano filosófico, como questão ética, tá certo? Ele tem sido muito trabalhado no plano sociológico, também na sua relação com o trabalho, tá certo? E, sobretudo, com o trabalho reprodutivo. Tem a questão do cuidado no trabalho doméstico, no trabalho comunitário e na definição de políticas públicas. Então, é uma gama muito grande que envolve a questão do cuidado e os seus sentidos. Os debates sobre cuidado, fortemente relacionados à questão da organização do mundo do trabalho, como trabalho produtivo e trabalho reprodutivo, eu acho que é uma coisa muito importante, porque eu acho que a organização do mundo do trabalho é uma dimensão muito fundamental na organização da vida social, na organização do cotidiano, tá certo? E nós temos e a organização do cotidiano que nós vivemos agora, inclusive que é o lugar e o espaço, tempo do cuidado, tá certo? É no cotidiano, porque é no cotidiano que a materialização das coisas toma forma concreta, tá certo? Inclusive onde as desigualdades sociais tomam forma concreta e a gente vive ou dessa maneira ou daquela, dependendo das relações sociais que estão envolvidas, estão incluídas, com as nossas condições financeiras, com a questão racial, com a questão, né, com a questão de gênero. Então, é aí que a gente... Então, o cotidiano é historicamente construído. E essa vivência que nós temos do cotidiano, que é historicamente construída, no centro desse cotidiano está o trabalho produtivo, voltado para o lucro e a acumulação capitalista. Então, essa organização do mundo do trabalho é uma organização do mundo do trabalho num sistema capitalista, né? E, para esse sistema, o que está no centro do cotidiano, da organização desse cotidiano, é a produção, é o lucro e a acumulação, né? Então, como é que a gente vai pensar essa relação entre trabalho produtivo, trabalho reprodutivo e cuidado? Os debates são... as mulheres estão, majoritariamente, sobretudo, no caso do Brasil, as mulheres negras, no mundo na esfera do trabalho produtivo para alcançar uma renda. No caso do Brasil, em torno de 40 e poucos por cento das mulheres trabalhadoras estão no trabalho precário, informal precário. Desse percentual, a grande maioria são mulheres negras, né? Então, é esse o mundo do trabalho produtivo, tá certo? E as mulheres são majoritariamente responsáveis pelo trabalho reprodutivo, né? Então, se as mulheres são majoritariamente responsáveis pelo trabalho reprodutivo, elas são também, por correlação, responsáveis pelos trabalhos do cuidado. Inclusive, porque às vezes se passa de uma coisa a outra como sendo a mesma coisa. E quando a gente já vão anunciando alguma coisa de políticas públicas, eu queria dizer uma coisa. A esfera do trabalho produtivo e a esfera do trabalho reprodutivo, nesse sistema capitalista, racista e patriarcal, não é possível conciliação, porque o trabalho produtivo já é organizado por esse sistema como uma hierarquia. Ele vale mais do que o trabalho reprodutivo, tá certo?
e mesmo como uma negação, porque, de uma maneira geral, ele é negado como um trabalho, tá certo? Ele é totalmente negado como um trabalho, não é reconhecido como um trabalho. Então, se ele não é reconhecido como um tempo, como um trabalho, ele não é reconhecido na organização do tempo social. É por isso que no cotidiano, o tempo do trabalho reprodutivo e o tempo do cuidado é tirado da existência das mulheres. Ele não está organizado no mundo, tá certo? A organização da vida social conta com isso, né? De que são as mulheres responsáveis, então esse tempo sai da nossa própria existência. Por isso ele é contraditório, entendeu? A gente pode ter uma política de apoio, uma política super importante, inclusive para a transformação social, mas não uma política de conciliação. Não existe conciliação, tá certo? E geralmente, inclusive, as políticas são voltadas para as mulheres. Para as mulheres, no geral, para as mulheres trabalhadoras, as jornadas de trabalho, elas não são uma dupla jornada. Né? Não existe uma dupla jornada, não existe uma jornada ou outra jornada. Existe uma jornada de trabalho intensa, extensa, intermitente e, para grande parte das mulheres, uma jornada simultânea. Por exemplo, nessa pesquisa, nós estamos fazendo uma pesquisa com as mulheres costureiras aqui do Polo, tá certo? Que trabalham 10, 11 horas por dia, às vezes até 12 horas no trabalho produtivo para ter uma renda pouquíssima. Elas, às vezes, estão na máquina, tomando conta do filho, olhando a panela do fogão, tá certo? Então, isso é um trabalho simultâneo, produtivo, reprodutivo e trabalho do cuidado, além do mais. Como é possível cuidado numa vida onde, ao mesmo tempo, você está fazendo três atividades de trabalho? Duas atividades de trabalho, o trabalho produtivo e o reprodutivo. Quer dizer, para a gente pensar o cuidado, a gente tem que pensar as condições nas quais as pessoas estão inseridas, né? Inclusive, qual é o tempo de cuidar, né? Então, se a gente toma pelo mundo do trabalho, por exemplo, a gente já vê que o tempo está completamente desfavorável e extraído da vida das mulheres, que, ao cuidar dos outros, inclusive, estão acrescentando uma tarefa em si e não tem tempo de cuidar de si, nem tem quem cuide de si, né? Então, o trabalho reprodutivo doméstico e o cuidado, eles têm não só conexões, mas sobreposições, tá certo? Tá certo? E considerando as relações de classe, de raça, as mulheres vivem desigualmente. São experiências diferentes e desiguais, porque as mulheres de classe média e as mulheres de classe média alta e burguesia, em geral, para ter uma vida profissional, por exemplo, e ter outros tempos de cuidar de si, externaliza o trabalho reprodutivo e os cuidados para uma outra mulher, né? Ou da família, ou isso, mas para as mulheres de classe média e alta é através do recurso, da relação mercantil de exploração que elas vão externalizar. Então, são outras mulheres contratadas para tomar conta do trabalho reprodutivo, dos cuidados com as famílias, para que outras mulheres tenham o seu tempo livre para outras coisas, inclusive para se cuidar. Quanto mais riqueza, mais externalização, tá certo? Há também uma profissionalização no mundo do cuidado, tá certo? E há uma hierarquia. Se o trabalho do cuidado é feito numa instituição, ele é trabalho de cuidado. Se ele é feito no ambiente doméstico, muitas mulheres trabalhadoras domésticas trabalham como cuidadoras, mas para reduzir, mas como o trabalho doméstico é desqualificado nesta sociedade, muitas vezes elas estão lá como cuidadoras, tá certo? Fazendo o trabalho de cuidado e o trabalho reprodutivo como sobreposição. Então, todas essas questões a gente tem que pensar numa política pública, porque ela não pode ser uniforme, né?
A outra coisa que eu queria dizer é o seguinte: nós temos problemas muito também complexos e ideológicos para pensar o cuidado. Porque nessa sociedade capitalista, há uma ideologia, uma imagem do sujeito independente. Ele é independente, ele é egoísta, ele é desprovido de necessidades de cuidado, sem qualquer vínculo de correspondência, e está em contraposição com a vida comum. Eu me basto, né? E isso aí esconde relações de poder e exploração. Eu não preciso de ninguém, né? Essa é uma lógica do mundo capitalista e, sobretudo, com o neoliberalismo, aumentou muito mais. E eu não preciso de ninguém porque eu pago para que me sirvam. Esta lógica vem dessa ideologia. E essa lógica, justamente, da classe média, da classe alta e da burguesia, que externalizam os trabalhos do cuidado e do trabalho reprodutivo. Mas para as pessoas que estão trabalhadoras e que estão em situações de classes exploradas, né? Sobretudo no caso das mulheres com o trabalho do cuidado, essa realidade, essa realidade é outra, né? É através do trabalho comunitário, das famílias, dos vizinhos, que pode organizar a sua vida, o que não significa que não existe uma exaustão. Porque uma das formas de exaurir os corpos nesse sistema é através, hoje em dia, das jornadas de trabalho. São jornadas para exaurir os corpos, entendeu? Partindo do mesmo princípio de que a vida que conta e vida que não conta, entendeu? Então, pode ser exaurida até a finitude. O que interessa é o lucro. Então, essa ideia, inclusive essa ideologia das pessoas autônomas, autônoma como, porque autonomia é uma relação, mas de pessoas independentes, desligadas uma das outras, esconde muito sofrimento. E é muito desumana com o humano, né? Então, outra dimensão, justamente, é que os cuidados têm dimensões objetivas e subjetivas, né? E tem dimensões de intimidade. Então, há uma certa. Também, quando a gente, às vezes, quando as políticas, não estou falando nem do Brasil, estou falando no geral, quando vem documentos internacionais falando do cuidado, nada dessas dimensões subjetivas são levadas em conta, porque vem muitos modelos, né, de como implantar, sem pensar as desigualdades de raça, as desigualdades de classe, as desigualdades de gênero, e também sem pensar nessas dimensões objetivas e subjetivas. Quer dizer, um trabalho que você entra na intimidade da outra pessoa, que você precisa cuidar dela, como é que é isso? Emocionalmente para quem cuida e emocionalmente para quem é cuidado, tá certo? E aí tem a questão dos afetos, né? Afetos, inclusive no sentido spinoziano, os afetos bons e os afetos ruins. Que a gente fala de afeto sempre como uma coisa boa. O amor é um afeto, a amizade é um afeto, mas o ódio também é um afeto. A falta de empatia é um afeto. Como é uma relação de cuidado com o outro quando não existe uma empatia, né? Por exemplo, nas pesquisas que a Helena Irata fez sobre a questão do cuidado nas instituições, aparece dimensões do racismo entre pessoas brancas e velhas que são cuidadas com cuidadoras quando são negras, tá certo? Ou negros, né? Porque também há cuidadores. Então, isso aí é o preconceito, tá certo? Que elimina qualquer possibilidade de empatia e causa um sofrimento em quem está cuidando. Quer dizer, como é que você cuida na hora que você está sendo explorada? Então, quando a gente pensa as políticas, a gente tem que pensar também como é que a gente vai lidar, tá certo, com a qualidade delas, pensando a segurança e a vida e a relação de quem cuida e de quem é cuidado, né? Então, e isso é uma coisa muito naturalizada, porque mulher sabe cuidar,
é mulher, é complacente, é mulher, é boa, é mulher, é carinhosa, né? Então, isso também é uma forma que pode cair numa reutilização e numa renaturalização, porque isso é muito, 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 muito funcional para o sistema capitalista, patriarcal e racista. Eu já estou introduzindo as coisas. Nós temos que considerar isso como um ponto muito forte, porque os trabalhos reprodutivos e do cuidado, eles estão baseados numa naturalização e estão baseados na gratuidade, tá certo? Então, que é um trabalho feito majoritariamente por mulheres e que grande parte da ideologia e majoritariamente muitas pessoas no mundo pensam que é um trabalho para ser feito justamente de graça. Ou quando é pago, deve ser feito com baixa remuneração, tá certo? Porque como ele é uma aptidão, tá certo? Ele deve ser de baixa remuneração tanto nos espaços mercantis como nos espaços públicos. Então, esse trabalho, é bom que a gente pense que ele é absolutamente fundamental para a reprodução global do capitalismo. Tá certo? Tu imagina o que seria o custo para o capitalismo, tá certo? Se as mulheres não tivessem, tá certo? Nessa situação profunda de desigualdade de gênero e de classe, e desigualdade de raça, tá certo? Para fazer esse trabalho gratuitamente, tá certo? Ou de baixíssimo custo. Eu acho que nós temos que pensar a política pública e propor políticas públicas, mas eu queria aqui chamar uma coisa que eu acho muito importante. Mas nós não podemos deixar, nesse caso, como em outros casos, que as proposições e as lutas sobre e por políticas públicas restringam e limitem nossas ideias críticas e criativas sobre o cuidado. Como não pode sobre a saúde, como a violência, porque às vezes a gente é super importante fazer ao mesmo tempo, tá certo? E somos nós, como movimento feminista, que temos na frente. A gente propõe a política pública e, ao mesmo tempo, no paralelo, a gente luta pelas se aperfeiçoarem, luta pelas avançarem, e somos nós que temos que fazer isso. Elas têm que se avançarem como extensão, mas elas têm que avançarem como sentido, como qualificação. Então, a gente não pode começar, depois, a ficar e sendo moldada e enquadrada uma definição sobre cuidado que vem só do Estado ou dos organismos internacionais. Então, o nosso debate permanente sobre aquilo que nós próprios criamos, tá certo? E que nós queremos que seja política pública, ele tem que ser intenso, tá certo? Crítico e criativo. Outra questão é passar a considerar todas as políticas sociais como do cuidado e como política para as mulheres, tá certo? Essa é uma outra coisa, essa é uma outra armadilha, tá? Tudo é cuidado e tudo é para as mulheres, tá certo? E aí a gente vai reproduzindo, tá certo? As hierarquias, desigualdades, sobretudo de classe, de raça, dentro da categoria imensa que é mulheres. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é que a gente também não pode pensar o cuidado, como é majoritariamente pensado, numa ideia que vem do norte global, porque o norte global também começa a intensificar a questão do cuidado por conta do fim do estado do bem-estar social, e aí trata majoritariamente o cuidado como cuidado de idosos, cuidado de crianças e cuidado daquelas pessoas que não podem se autocuidar. Então, é preciso pensar que a gente está pensando o cuidado mais alargadamente, tá certo? Todas nós precisamos de cuidado. E a gente precisa que as políticas públicas contemplem todos nós. Existem prioridades, evidentemente, mas prioridade é diferente de foco e prioridade é diferente de reprodução do mesmo modelo que já está socialmente instalado. E, por fim, eu queria dizer o seguinte. Eu acho que a construção de um pensamento
no geral isso, mas a gente está falando aqui do cuidado. Eu acho que a construção de um pensamento e a luta por cuidados como parte de um projeto político feminista de transformação do cuidado, como transformação social, eu acho que a gente tem que pensar a questão do cuidado em várias dimensões do tempo. A gente tem que pensar o cuidado agora. O que é possível a gente construir e ter como garantia de uma política pública? O que é possível o cuidado como uma referência da nossa vida em comum? O cuidado como uma prática social nos nossos espaços comuns como feminista, tá certo? O autocuidado, o cuidado com as outras, uma ideia de que os nossos coletivos têm que ser coletivos onde a ideia do cuidado, do autocuidado e do cuidado mais geral esteja dentro, né? E construindo modos de vida alternativa, onde o cuidado vá servindo, inclusive, como uma referência para a gente avançar, para a gente viver a vida melhor e avançar no pensamento, que nos dê experiência e nos dê referência. Portanto, para pensar cuidado, a gente tem que, e para agir por políticas de cuidado e por outras dimensões de relações de cuidado, a gente tem que pensar numa relação dialética entre, entre sujeição e emancipação, tá? Porque nesse momento nós estamos nessa dimensão, mesmo no cuidado, por exemplo, nós estamos sujeitas a ser explorada para cuidar dos outros, mas a gente, ao mesmo tempo, estamos na luta para o cuidado como também uma referência e uma prática na construção de uma outra sociedade. Por isso, estamos lutando por emancipação. Então, a ideia de uma vida plena de sentido, e isso vem do próprio Marx e de outros autores e outras autoras, está diretamente relacionada com a relação do trabalho, né? E com a alienação nessa sociedade. Mas nós, como feministas, nós podemos complexificar para além da relação do trabalho, né? A partir das nossas experiências e das nossas reflexões feministas. Mas, certamente, a possibilidade de pensar o cuidado como fonte, como processo e realização de uma vida emancipada, nos coloca o desafio de pensar nestes termos a superação da exploração, a superação da apropriação, né? A luta contra a dominação burguesa como classe que possui a riqueza e gere o capital. O que significa que ter como horizonte a superação do capitalismo, do racismo e do patriarcado. Assim como a igualdade, o cuidado só vai ser pleno numa outra organização da vida social, num outro sistema. Eu não estou querendo dizer com isso que a gente agora não vai ficar lutando por políticas públicas do cuidado. O que eu quero dizer é o seguinte: nós temos que ter um horizonte, nós temos que ter uma crítica radical. E que sociedade é essa onde o cuidado vai ser possível como uma prática cotidiana e para todas e para todos? Para quê? Para a gente nunca se acomodar, para a gente sempre se desacomodar, tá certo? Para a gente ter sempre uma capacidade de construir avançando, tá certo? E não se deixar confundir, tá certo? Uma conquista com uma integração a esse sistema, né? Então, é isso que eu queria dizer, inclusive como é um tema que eu acho absolutamente fundamental para nós, porque a gente está falando da nossa existência, né? Que é o tempo, a gente tem que, de fato, reconstruir, né? Não reconstruir, não, pensar uma outra temporalidade. Esse tempo institucionalizado que existe e que marca todos os nossos espaços na vida cotidiana e fora da vida cotidiana, isso foi construído, tá certo? Isso não é nada natural. Então, vamos pensar numa outra temporalidade, inclusive começar a pensar inclusive nas nossas próprias práticas, tá certo? Onde o cuidado tenha um lugar central. É isso.
Maravilha, Betânia. Que bom ter você aqui para nos provocar desse tanto e nos iluminar também, né? Muito, 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 muito obrigada. Cleusa, com você Ai, boa então, noite. né? Sempre Boa bom ouvir noite. Betânia. Boa noite. Eu cumprimento a todas na figura de Lúcia e de Mônica. Beijo no coração de todas. Eu também não sou uma estudiosa, logicamente, vou falar aqui da vivência, da experiência, né, e dessa jornada que nós temos, na verdade, na construção do feminismo negro, né, dentro de um sistema capitalista. Então, é óbvio que dá um certo contentamento, a gente que está muito tempo na estrada, ver que não só o Sul Global, né, mas que o Estado brasileiro, né, o Supremo Tribunal Federal, tem várias pessoas envolvidas no debate do temas do cuidado. Mas como Betânia já acabou de colocar, né, ela tem o cuidado, ela tem não é uma complexidade, tem várias vertentes que sobem dessa palavra, mas é possível, né, nesse modo capitalista de produção, nós pensarmos o cuidado sem, de fato, aprofundar o debate sobre essa trilogia de dominação, né? A gente pensar a questão de gênero, a gente pensar a questão de raça, sem pensar a questão de classe. Nós sabemos perfeitamente bem, né, que nós temos uma vivência, né, enquanto mulheres negras no Brasil, né, desse processo de abolição inconclusa, né? Então, para a gente poder aprofundar essa questão do cuidado, nós sabemos que ele está, logicamente, né, tem uma sobreposição, né, com relação às mulheres negras, mas para pensar profundamente essa questão do cuidado, eu acho que essa mesa nossa de debate é uma mesa inicial, é para todo mundo trocar e aprender, também estou nesse processo de aprendizado, e fazer várias críticas com relação ao método e à forma, né? Que eu acho que isso que é muito preocupante, porque quando você pauta a discussão do cuidado, a 11.460 junta 20 ministérios, né? Mas não chama, em particular, né, nós, enquanto mulheres negras, a maioria minorizada, né, e que carrega, né, e que limpa o mundo, né, são as mulheres pretas e as mulheres racializadas, não chama para discutir, não chama para o debate. Então, isso nos dá uma preocupação muito grande, como é que vai ser construído, né, essa política nacional de cuidados. E aí tem que pensar essa coisa do trabalho doméstico, como já foi dito pela Betânia, tão só remunerado como não remunerado. Né? Acho que na perspectiva, por exemplo, de você olhar para a divisão racial, a divisão sexual do trabalho, a gente enfrenta esse debate num momento de muita loucura. Betânia já disse, o enfrentamento que tem na Palestina, por um outro lado, a gente mal sequer saiu da pandemia, ela está apenas controlada, né? Onde houve um aprofundamento, né, das iniquidades em todos os aspectos, onde houve desfinanciamento da política pública, sucateamento, né, a terceirização, privatização, é um emaranhado de mazelas, né? Que para você pensar essa política de cuidado agora, pressupõe, na verdade, a gente não só apontar essas contradições do capitalismo, mas como é que a gente constrói, de fato, uma possibilidade de ter uma política nacional de cuidado que seja, de fato, integral, que seja intersetorial, que respeite essa interseccionalidade, que nós sabemos que gênero, raça e classe são imbricadas, entrelaçadas, né? Então, a gente precisa aprofundar essa temática, nós temos que discutir o sistema de privilégio instituído pela branquitude. Então, a gente não põe o dedo de fato nos nossos verdadeiros calcanhares de Aquiles, eu penso que a gente não avança. A gente vai novamente meio que fazer de conta ou servir de pano de fundo, como falou Betânia, né? O cuidado, tudo é cuidado, tudo vira cuidado, aí cai num vácuo, né? Numa lacuna difícil de fazer a gestão. Então, pensar essa questão da política de cuidados, que primeiramente quero pegar, inclusive, uma fala de Betânia, né? As mulheres de classe média, onde nós, a maioria, mulheres pretas, estão nesse espaço cuidando da casa, da comida e de tudo, para que ela possa fazer outras coisas, ou da sua profissão, ou estudar, ou passear, sei lá. Porém, parte de nós que estamos nesses espaços, né, tem as nossas famílias e os nossos filhos também. Como é que você pensa uma política de cuidado enquanto a maioria das mulheres pretas não tem onde deixar seus filhos quando vai trabalhar? Se você pega uma educação infantil,
né, que é onde o atendimento muitas vezes é de 4 horas para a criança, algumas crianças 5 horas, 6 horas, e aí como é que fica? Né? Então a mulher vai cuidar do filho do outro, da casa do outro, mas deixa o seu filho sozinho em casa ou com uma outra mulher, também numa situação precarizada, né? E se caso ela se atrase, ou se não tem como pegar essa criança, ou se deixa, nós conhecemos inúmeras mães que deixam as crianças sozinhas, elas são criminalizadas. Então nós cumprimos ali uma lacuna do Estado brasileiro e do setor privado, né? E, ao mesmo tempo, somos responsabilizados e criminalizados por uma questão que pode caracterizar abandono, né, de pessoas indefesas, abandono. É uma coisa muito complexa, no meu ponto de vista. Né? Então, para mim, parece que está sendo muito. Então, o debate, cara, é riqueza. A riqueza do debate eu avalio, acho que é fundamental, mas acaba sendo muito superficial também se a gente não pautar e não chamar aqueles que, de fato, estão inseridas, né, das mais diferentes formas, nesse espaço de cuidado, seja remunerado ou não remunerado. E nós, mulheres negras, a maioria não remunerados. Né? Então, uma situação de precarização imensa. Né? O trabalho doméstico remunerado é a categoria que mais desempregou dentro dessa pandemia. Vide Cleonice Gonçalves, né? A primeira mulher negra vítima de Covid no Brasil. Então, se a gente não pautar, não aprofundar de fato essas questões, né? Quem é que cuida, quem cuida de quem cuida, como já foi dito por Betânia, a gente não pauta que esse sistema de superexploração capitalista faz uso, né, da divisão sexual e racial do trabalho. Se a gente não aprofundar esse mundo do trabalho do qual está inserida nós, mulheres pretas, que em todos os seus aspectos são precarizados. Né? Eu tenho falado e vou repetir novamente, quando a gente pensa política de cuidados, eu falo, por exemplo, porque agora tudo é cuidado, né? Então, fala, tá bom, a assistente social, a trabalhadora da saúde, a trabalhadora da educação, bom, né? Sei que é um contingente imensamente feminino, mas esse contingente também, que é imensamente feminino, também era muito preto, né? Porque o concurso público nos possibilitava esse ingresso. Você pegava a saúde, a educação, a assistência, a cultura, muitas de nós, mulheres negras, começamos por aí, mesmo que fosse dentro dos serviços públicos, nos cargos menos valorizados e remunerados, tinha a possibilidade de estudar e ocupando, né, outros cargos, outras carreiras dentro do Estado brasileiro. Isso também nos foi podado com a terceirização e com a privatização. Então, você pega as mulheres negras, continuam varrendo, limpando, né, o mundo para os demais e de uma forma cada vez mais precarizadas, né? Então, a gente tem que avançar nesse debate e aprofundar, não dá para ser uma coisa superficial do jeito que, do meu ponto de vista, está sendo tratada, né? Então, e aí a questão da disputa. A disputa não é só com relação à terminologia, mas nós temos que pensar na disputa global do ponto de vista do Estado brasileiro e do setor privado. Né, do financiamento, da distribuição de renda, né, da garantia, por exemplo, da previdência. Né? Quem cuida e não tem nenhuma remuneração, como é que vai ser tratada essas figuras? A gente vai garantir, de fato, uma renda, vai distribuir renda, né? Vai inserir dentro do sistema previdenciário para garantir uma aposentadoria? Sem contar que muitas de nós nem vivenciam essa aposentadoria, porque é tão massacrada no seu cotidiano que muitos, acho que a maioria das mulheres pretas não alcança a aposentadoria, ou vai embora antes, ou se aposenta com um só salário mínimo, continua cuidando da família, cuidando dos netos, cuidando da comunidade, e muitas vezes trabalhando. A gente conhece muitas mulheres negras aposentadas que recebem um salário mínimo, que trabalha meio período, outro meio período cuida do neto, cuida do sobrinho, cuida do pai, cuida do irmão doente, cuida dos acamados. Então, é uma jornada extensiva. Eu também nunca gostei muito desse termo dupla jornada, né? Eu falo que a mulheres pretas têm múltiplas jornadas. Né? Então, eu penso que é um cansaço físico, mental, um estresse permanente. Então, eu penso que tem que ser aprofundar e, e criticar. Nós não podemos também dizer amém para tudo. Tipo assim, pensaram, colocaram lá, porque eles fazem algumas críticas, eu já vi companheiros, tipo assim, mas vocês também, mulheres pretas, são muito críticas. Né? É um gesto legal do governo, tem 20 ministérios e tal, então vai pensar a saúde, a educação, a moradia. Eu não sei se é bem isso. Né? A gente tem um certo receio, tá certo que é um processo em construção, mas nós temos que aprofundar esse debate.
Por um outro lado, a gente pegar essa questão dessa trilogia também de dominação, né, a coisa do capitalismo, do racismo, do patriarcado, vai ser um outro espaço de disputa no interior do governo e do setor privado. Se não muda a cultura, né? Se não muda os valores, né? Como é que a gente vai avançar nessa pauta? Então, você entra com essa discussão dentro desse modo capitalista de produção, aonde o racismo está em ascensão, cresceu, as pessoas não têm mais vergonha, né, de ser racista, de ser misógino, de ser sexista, né? Então, uma dureza, né? Guerras permanentes, e aí você tem que parar para pensar o cuidado e estar preocupada com o que é que o governo vai pôr na pasta, com o que é que vão apresentar. Estamos esperando a apresentação disso, mas nós precisamos também fazer esse debate, né, com essas figuras que estão inseridas. Por que não convida as mulheres, em particular, os movimentos sociais de mulheres, movimentos negros, movimentos, né? Chame esse público para esse debate. Eu vi, inclusive, uma companheira falando numa mesa, tipo assim, nós estamos começando um processo de escuta no governo, e teve a marcha das mulheres indígenas, né? Então está no processo de escuta. E aí eu falei, então, está no processo de escuta, mas como é que está sendo feita de fato essa escuta? Né? Como é que está sendo feita essa convocatória? Né? Como é que a gente participa efetivamente da construção dessa política? Ou a gente vai pegar o pacote pronto lá na frente? Então, acho que são questões que a gente, de fato, precisa aprofundar. Não é só o Estado brasileiro também, tem a responsabilidade, né, do setor patronal com essa temática. Não é uma temática tranquila, então vai ser só disputa do tema, mas vai ser disputa também de orçamento. Quem é, né, é ferrenha. A gente já teve nesses espaços de gestão, nós sabemos muito bem como é que é. Tem 20 ministérios, mas, de fato, todos eles vão fazer um empenho, né, para mudar culturalmente, mudar valores. É necessário também ter processo de formação contundente com quem está operando essas políticas. Né? Com as dificuldades que nós temos dentro do Estado brasileiro, né, que opera também sobre essa ótica, né, essa prevalência dessa dominação de gênero, de raça e de classe. É difícil essa disputa de Alô, orçamento. seu Nós já fizemos esse Eusébio? exercício e nós Oi, sabemos da seu Eusébio, aqui dificuldade. é Camila. Então, eu fico com o pé, né? Nós ficamos com o pé muito atrás com relação a essa questão da política do cuidado, do processo de naturalização das violências, né? Do silenciamento também que ocorre no cotidiano. Então, acho que a gente tem muito que não só debater é construir e tensionar o governo, tensionar o setor patronal, ver se a gente consegue avançar para garantir de fato isso que a gente fala, uma economia de cuidado, né? Quem saia de um outro patamar desse debate. E para fechar, eu queria falar um pouco sobre isso também, né? O aumento, por exemplo, da violência política em todo, a violência no seu contexto global, com relação às mulheres, né? E essa subrepresentação que nós temos também enquanto mulheres pretas, né? Os poucos espaços que nós estamos ocupando, que não são espaços de cuidado, mas espaço, inclusive, que a gente diz que é espaço de poder, né? O que a gente sabe que isso é muito polêmico, o poder de fato continua no mesmo lugar, né? E gestado pelas mesmas figuras, né? Heteronormativo, homens brancos, idosos, enfim. Não mudou esse retrato, essa configuração. Então, é essas pessoas que vão definir, porque as poucas de nós que estão tanto no legislativo ou mesmo no executivo estão sendo massacradas cotidianamente, né? Quando não assassinada, como foi Bernadette, como foi Marielle. Então, é uma desproporção muito grande, né? E eu penso que o debate fica muito nivelado, muito no raso, se não incluir, de fato, a participação efetiva daquelas que são a maioria no cuidado remunerado e não remunerado. E aí dá para pensar até em Laudelina, como muitos dizem, Laudelina lá atrás já dizia isso, pautava essa questão, né, da mulher negra, pensando não só a questão, ela pautava muito a questão da escolarização, né, pautava muito a questão da profissionalização, né? Então, o fato de estarmos nos espaços menos valorizados e menos remunerados tem a ver com isso também, né? Então, a gente precisa avançar em todos os aspectos, a formação dos gestores e gestoras, daqueles que operam a política, eu penso que é uma questão fundamental,
A questão da escolaridade, a questão da proteção social, a questão da remuneração, tudo isso tem que estar envolvido nesse pacote. Se não tiver distribuição de renda, se não tiver regulação, se não tiver fiscalização, acho que nós não vamos para lugar nenhum, vai ser meio que um fazer de conta. Sem contar que nós temos eleições no ano que vem, a disputa vai ser desenfreada e do jeito que está indo, eu espero que a gente continue mantendo pelo menos, né, uma gestão progressiva, mais progressista, mas isso também não é garantia. Então, eu vejo a fragilidade. Tem a riqueza por um lado, mas por um outro tem a fragilidade, já que nós estamos dentro desse desenho, desse modo de produção capitalista, onde tem acumulação ilimitada, né, e dessa vivência neoliberal. Então, são muitos desafios para a gente pensar, cobrar e construir coletivamente. Eu penso que, para fechar de fato, eu tinha falado um pouco essa coisa, como é que a gente pode, de fato, usufruir, né? Já que a política nacional de cuidados se propõe a ser intersetorial, né? A ser interseccional, a ser interfederativa, né? A gente tem isso que eu acabei de dizer, a maioria das nossas cidades e estados, né? É, com governos e prefeitos de direita ou de extrema direita, né? Então tem toda essa questão, como é que você garante essa discussão de forma intersetorial, como é que você garante a transversalidade, como é que você garante essa relação interfederativa, né? Então acho que os desafios são muito para nós e que essa mesa seja o primeiro passo para que a gente possa avançar e aprofundar essa questão do cuidado, não esquecendo, logicamente, né, dessa necropolítica que prevalece não só no Brasil, mas no mundo e na nossa realidade, né? Nós estamos falando aqui de um povo que cuida e nós, enquanto mulheres pretas, somos 28% da população, somos o maior contingente populacional, então a gente precisa, de fato, qualificar esse debate e, de fato, questionar e tentar pautar, né, não só o setor público, como o setor privado, e, de fato, avançar. Acho que é um processo de construção, na verdade, coletiva, mas não só eu, acho que outras mulheres negras também, e os nossos coletivos, de um modo geral, têm uma certa preocupação, né, com a construção dessa política, posto a ausência de nós nesses espaços, como foi dito, nada por nós sem nós, né? Então, acho que é necessário a inclusão, a gente está, de fato, pautando de forma coletiva esse debate. Acho que fico por aqui. Desculpe, gente, eu não tive tempo de organizar a fala. Então, eu sou sempre assim mesmo, né? Todo mundo sabe. Aí eu chego, falo aquilo que tem na cabeça, que tem na vivência, que tem na experiência. Obrigado, um abraço. Muito bem, Cleusa. Imagine se tivesse tempo de organizar, né? Imagina, maravilhosa como sempre.